E o Antigo Testamento, o período do Antigo Testamento, das histórias que se contam, é um período muito longo, é um período de mais de 4.000 anos. 4.000 anos de expectativa. Desde o momento em que eles recebem a promessa no Jardim do Éden, a promessa de que Deus enviaria alguém para derrotar a serpente, até o momento em que essa promessa se cumpriu, o momento em que, lembra que a gente falou da semente? Então, o momento em que a semente da mulher nasceu, que era o nosso Messias, que era Jesus. No próprio título eu já coloquei Jesus Cristo, Messias, a semente. E a gente vê como essas palavras, cada uma delas tem um significado para a nossa compreensão de quem é o Messias. Então, por exemplo, Cristo significa Messias, que significa ungido. Então, quando uma pessoa era escolhida para um trabalho, separado para esse trabalho, só algumas posições especiais acontecia uma unção, onde um óleo separado e feito no próprio templo de Israel era derramado sobre a cabeça da pessoa, indicando que aquela pessoa tinha sido separada para um trabalho. O sumo sacerdote era ungido e os reis de Israel eram ungidos também. E tanto a palavra Cristo quanto a palavra Messias têm esse significado. A palavra Cristo vem do Novo Testamento, do grego, e a palavra Messias do Antigo e do hebraico. Semente, a gente viu que é a palavra usada em Gênesis e depois, assim, em alguns pontos específicos do texto, para a gente acompanhar a linhagem do Messias. Porque Deus coloca essa esperança na linhagem humana. E essa vai ser uma das características desse Messias. Ele vai ser também humano. E Jesus, o nome que foi escolhido e que foi informado a Maria pelo anjo que seria o nome do filho dela. Jesus é um nome que significa Ele salva. E já no nome dele vem representada a função que ele tem, a função de salvação. Dentro dessa função de Messias, existem 4 maneiras da gente aprender sobre ele. 4 maneiras, 4 títulos que ele tem, que também indicam e nos ensinam mais sobre ele, quem ele é e a função que ele faz. E cada um dos evangelhos começa de um jeito específico. Interessante, né? Então a gente tem 4 evangelhos que contam a história, testemunham dos dias de Jesus aqui na Terra, contando a história das coisas que ele fez, das coisas que ele falou e das pessoas que ele tocou. E aí, todos eles falam de todos esses aspectos que vocês estão vendo aí. Só que cada um deles começa de um jeito, para enfatizar no comecinho aquela característica. Então, por exemplo, Filho de Deus é como Marcos abre o seu evangelho, afirmando que o Messias era filho de Deus. Filho de Davi é o que aparece em Mateus. E filho de Davi é uma lembrança da semente. A semente que foi plantada e foi passada de geração em geração até chegar em Abraão. E a gente leu a história de Abraão juntos ontem. Então, essa semente que foi colocada em Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. E aí a gente vê esse segmento, entra na linhagem do rei Davi, e a gente vê Jesus, filho de Davi, Messias, que é o descendente de Davi, o descendente de Abraão. O filho do homem é uma expressão que aparece pela primeira vez em Daniel. E lembra, é uma pessoa muito interessante, a gente vai falar mais deste título, mas filho do homem aponta para a humanidade de Jesus, enquanto que filho de Deus aponta para a divindade de Jesus. Mas Jesus não é só filho, Jesus é o próprio Deus. Ele é um com Deus, ele é Deus. E quem dá esse destaque é o livro de João. E quando a gente acompanha, a gente consegue ver esses 4 lados, essas 4 características do Messias e o que se esperava deles. Eu vou passar um por um e a gente vai aprender um pouco com cada um. Em Mateus, Jesus é apresentado desde o começo como filho de Davi. Mateus começa com a genealogia e ele já começa, eu vou até lá primeiro,
que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. A maioria das genealogias vai do passado para o presente. Mas aqui, propositalmente, eles escreveram ao contrário. Ele está indo do meio para o começo. Bom, do presente, se você conta Jesus, Davi e Abraão, que é o mais antigo. Mas ao fazer isso, é possível ele escrever Jesus, filho de Davi. E ao falar Jesus, filho de Davi, ele ressalta a característica de Jesus, que é a sua descendência do rei Davi. E aí, essa descendência foi prometida aqui nesse verso, que fica em 2 Samuel 7, 13 a 16. Então acompanhem, eu vou ler alguns trechos com vocês. Isso é uma promessa que Deus faz para Davi. O contexto é, quando Davi está estabelecido no seu reino, ele decide construir uma casa para Deus. E aí Deus chega para ele e fala: não, não vai construir uma casa para mim. E aí Deus diz para ele: eu vou construir uma casa para você. E a casa nesse contexto é no sentido de uma dinastia, de uma descendência. E aí Deus dá essa promessa para Davi, reafirmando a promessa que ele tinha dado para Abraão, de que a linhagem de Davi carregava a semente prometida para derrotar a serpente. Então ele diz assim, segunda linha: farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, que vem da tua semente. E aí, no hebraico está escrito semente, para a gente enfatizar que a gente está falando da semente prometida. Que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí ele começa a fazer, na profecia, um jogo entre o filho de Davi, que vai ser rei, que é Salomão, e Jesus. Então, esse construirá uma casa para mim. Isso se aplica a Salomão, mas isso também se aplica a Jesus. A casa que Salomão constrói para Deus é uma casa física, um templo em Israel. A casa que Jesus constrói para Deus é a salvação dos filhos de Deus através da sua morte, quando Ele morre no nosso lugar. Então você vê que a gente chama de uma profecia dupla, uma profecia que aponta para alguém talvez agora, mas que tem um significado muito maior no futuro. E é isso que a gente vê. E Deus vai assim ampliando essa ideia. Ele diz: eu serei o pai dele e ele será meu filho. Olha a ênfase, olha o relacionamento entre pai e filho. E aí continua. E ele diz que esse reino será estabelecido para sempre. Davi só poderia ter o seu reino estabelecido para sempre se o filho dele fosse eterno. E aí entra Jesus Cristo e o reino eterno que ele estabelece. É interessante que a própria palavra genealogia também aparece em Mateus, relacionando a Gênesis. E tem umas conexões muito interessantes entre Mateus e Gênesis. Por quê? O filho de Davi era o aspecto de Jesus que os judeus mais esperavam. Às vezes, a gente quer uma salvação e acha que conhece a solução dos nossos problemas. Mas o único que sabe realmente a solução dos nossos problemas é Deus. Com os judeus aconteceu assim. Eles esperavam um Messias que viesse, que fosse da linhagem de Davi, que se tornasse rei em Israel e que libertasse Israel da mão dos romanos. Mas qual que era o plano de Deus? O plano de Deus era enviar um Messias que não fosse só rei de Israel, mas que fosse rei do universo, que não só libertasse a Judeia da mão dos romanos, um pequeno país, da mão de um pequeno conquistador, mas que libertasse o mundo inteiro do mal e da mão do nosso inimigo, que também era muito maior do que o Império Romano, comparativamente. Muitas vezes os nossos planos são pequenos
comparados aos planos de Deus. Eles se apegaram a essa ideia de um Messias que era descendente de Davi. E foi um trabalho para Jesus trabalhar com as pessoas para que eles compreendessem a função real do Messias. E nós já vamos falar mais disso. Mas a expectativa de um Messias descendente de Davi levou Mateus a mostrar as conexões que Jesus tinha com o povo, não só mostrando que ele era descendente de Davi, mas escrevendo o seu livro de tal forma a fazer uma comparação. E aí eu fiz essa tabela para vocês verem, porque Mateus planeja o seu evangelho para ele ficar parecido com o Antigo Testamento. E para mostrar que Jesus vive muitas coisas que o povo de Israel também viveu. E que ele representa o povo, porque Jesus se tornou humano para nos representar, para sentir na carne, digamos assim, as coisas que o ser humano passa, para nos compreender melhor e para nos conhecer melhor. Então aqui ele é apresentado dessa forma. Você tem, no começo da Bíblia, genealogias em Gênesis. E aí Mateus começa o livro dele com uma genealogia. Você tem no Antigo Testamento a história de José. José é um jovem, José tem sonhos, e ele é vendido pelos irmãos como escravo e levado para o Egito. Com a ida de José para o Egito, todo o povo de Israel vai para o Egito. Mas olha que curioso, Mateus escreve a história de José, pai de Jesus, que tem um sonho. E nesse sonho é orientado por Deus a ir para o Egito. No momento em que José sai, que o anjo avisa que ele tem que ir para o Egito, o que está acontecendo na Judéia? Herodes, o rei, põe uma lei e manda matar todos os meninos de 2 anos ou menos que estavam em Belém, porque ele tinha ouvido que o Messias tinha nascido em Belém. Aí você volta lá para o Egito. O que aconteceu no Egito, muitos anos antes disso? Um faraó, achando e ouvindo rumores de que um Salvador viria de Israel, também matou os meninos, todos os bebês de 2 anos ou menos, eliminando uma geração de meninos. Naquela época o Salvador era Moisés, e Moisés é salvo pela mãe dele, que o retira da situação. E aqui está José, que para retirar ele de um novo Egito, porque Israel virou Egito, ele tira o filho para depois voltar. A gente vê que na volta você tem tanto Jesus voltando com José, mas você tem Israel que sai do Egito com Moisés. Passa 40 anos no deserto sendo alimentado por Deus. E você tem a experiência de Jesus que atravessa o Rio Jordão, ele é batizado naquele momento e vai ao deserto, onde ele passa 40 dias, ao fim dos quais ele é alimentado por Deus. Então Mateus constrói a história para a gente aprender, para a gente ver o reflexo de como Jesus está vivendo a história do povo de Israel, como as raízes dele são presas nesse povo, como ele vem desse povo. O Antigo Testamento também acaba com uma mensagem que é igual à mensagem que Mateus escolheu para terminar o seu evangelho. E tem algumas curiosidades. Esse rei persa, Ciro, foi profetizado em Isaías aproximadamente 400 anos, 300 anos, já não lembro o número, antes dele nascer. O nome dele é citado em Isaías. E o profeta diz: esse é meu ungido. Messias. Esse é meu Messias. Eu escolhi ele, eu ungi ele para libertar o meu povo e para que ele voltasse para Israel, a terra prometida de Deus. E aí vem Jesus, então o próprio Ciro é um símbolo que mostra o que Jesus faz. Liberta o povo para levar o povo à terra prometida. E aí a gente vê em Mateus que Jesus fala essas palavras também, porque no Antigo Testamento vai terminar com Ciro dizendo: ide, quem quiser se levante com a sua família e volte para a terra dos seus pais e para o templo dos seus pais. E Jesus diz para os seus seguidores:
ide, levanta e vai. Mas agora você vai ao mundo, chamando as pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, olha só, Ciro liberta o povo, e Ciro é um Messias humano só, e ele manda esse povo de volta para a Terra Prometida. Esse povo está na Terra Prometida e prepara a vinda de Jesus dentro da terra de Israel. Jesus pega esse cargo, passa para os seus seguidores, e agora, em vez de ir para uma terra, que seus seguidores passem a todas as nações do mundo, buscando todos os amados de Deus, para juntá-los, marcando eles, assinalando quem são quando aceitam o batismo, batizados e vindos a Jesus, para que um dia Jesus possa voltar e dizer mais uma vez, em vez de ide, vamos à terra prometida. Amém. Então, em Mateus, esse Messias judeu é a semente de Davi e Abraão, é a semente que os judeus esperavam. Mas os judeus não tinham um retrato completo de quem o Messias era. Por isso, os evangelhos também fazem um retrato como se a gente estivesse olhando para Jesus de 4 pontos diferentes, para que cada um conseguisse retratar um dos lados dele. Em Marcos, Jesus é o Filho de Deus. E isso era um conceito que os judeus ainda não tinham compreendido a respeito do Messias. As palavras estavam aqui, a gente estudou Abraão juntos. Abraão viu o dia de Jesus e se regozijou. Ele sabia que Deus estava enviando o seu próprio filho, porque Deus revelou a ele. Mas as pessoas perderam de vista a ideia de que Deus enviaria o seu filho para morrer por nós. E perderam de vista também a ideia de que o Messias precisava morrer. Em Marcos, 3 vezes Jesus diz para os seus discípulos: é necessário que eu sofra, vá a Jerusalém, seja condenado e morto, mas no 3º dia ressuscitarei. Às vezes, nós não estamos abertos a uma mensagem muito importante que Deus quer nos dar. É muito importante a nossa entrega a Deus e ao Espírito Santo, porque é através dessa entrega que nós conseguimos entender as mensagens de Deus. Os discípulos de Jesus não entenderam. E na primeira vez que ele diz isso, é a vez que Pedro diz o seguinte, puxa ele de lado e diz assim: você não pode falar essas coisas. E Jesus condena Pedro e diz: arreda Satanás. Eles não conseguiram compreender. Na segunda vez, já no próximo capítulo, Jesus diz mais uma vez: é necessário sofrer, morrer, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. E dessa vez a reação dos discípulos é um silêncio. Eles não compreendem o que Jesus falou. E eles ficam quietos porque da última vez Pedro falou e tomou uma bronca. Então não tem uma reação a Jesus. E aí tem a 3ª vez. E na 3ª vez que Jesus fala a mesma frase, eles também não sabem o que responder. Mas aí João e Tiago decidem mudar de assunto. Então, já que vai ficar um silêncio, vamos mudar de assunto? E sabe que assunto que eles puxam? Eles falam assim: a gente pode sentar do seu lado direito, um, e do esquerdo o outro, quando você entrar na sua glória. Para pensar, que falta de compreensão. Jesus acabou de falar que vai morrer. E eles respondem com: quando você entrar na sua glória, na glória do teu reino. Ou seja, apesar de Jesus ter dito 3 vezes, eles não compreenderam. O Filho do Homem, o Filho de Deus, também ressalta, e olha aqui como ele começa. Então, Mateus diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E usa uma profecia de Isaías para falar da vinda de Jesus. Preparai o caminho do Senhor.
Então aqui o começo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente vê nesse, então, a característica divina de Jesus, a origem divina de Jesus. Isso também os judeus não tinham compreendido, que aquele que viria para salvá-los seria Filho de Deus. Ele começa assim. É interessante que Marcos faz essa comparação e tem momentos muito específicos em que ele usa a expressão Filho de Deus. Ela não é uma expressão muito comum, mas nessas elas são importantes. Então ele descreve muitas curas de endemoniados. E os espíritos imundos reconheciam quem Jesus era e declaravam quem Jesus era. Então todos puderam ouvir quem Jesus era. Mas presta atenção, Marcos fala no começo, os espíritos imundos falam durante as curas. Pedro diz, tu és o Cristo, mas ele não entendeu que o Cristo é o Filho de Deus e não entendeu que o Filho de Deus precisa morrer. E por último, o centurião que está ao lado de Jesus no momento da sua morte diz também, esse era mesmo o Filho de Deus. Então você tem essa declaração no final do livro, esse fechamento, esse reconhecimento. E esse reconhecimento está sim em contraste com o que Pedro fala. Pedro fala, você é o Messias. Mas Pedro não tinha ainda entendido o que essa palavra realmente significava. Aqui é a cena do batismo de Jesus. E lá também você tem o próprio Deus declarando que Jesus é o Filho dele. Ele diz, tu és o meu Filho amado e em ti eu me comprazo. Então o próprio Deus declara aquele momento. E olha esse outro momento. Vem uma nuvem e os cobre, no momento em que eles estão no monte, e novamente Deus diz em voz alta, os discípulos ouvem a mensagem, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Acho que aqui não tem, a ele eu ouvi. Vou passar um pouco para frente, que essa palestra é um pouco mais complexa, e vamos falar um pouquinho dessa história, uma das histórias de cura de endemoniado que acontece em Marcos. Ela é especial porque tem algumas características assim fortes, importantes da gente ver. Número 1, ela se encontra em Marcos capítulo 5. Vocês podem abrir a Bíblia comigo para acompanhar. Essa cura acontece numa região do outro lado do Mar da Galileia. Essa foto foi tirada nessa região. E lá no fundo, em cima da foto, dá para ver o Mar da Galileia. Então aqui vocês percebem onde era essa região daqui para lá, né? Não só exatamente onde a foto foi tirada. E diz assim, quando eles chegam nessa terra, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Esse homem, a representação que o texto faz dele, ele está morto. Ele é um morto-vivo, ele vive nas sepulturas. Ele vive abandonado pela sociedade, ele vive sem viver porque um espírito imundo tem possessão dele e tirou a liberdade que ele tem na vida. Esse homem tem uma força tremenda e todos na cidade têm medo dele, não se aproximam dele, não querem saber dele. Ele andava sempre ali, só naquela região, só naquelas sepulturas, se machucando, se ferindo. Muitas vezes o prendiam com grilhões de ferro, mas com a força dos demônios nele, ele quebrava, se machucava e vivia morto. Mas quando Jesus se aproxima dele, não é mais possível se manter morto, porque a própria presença de Jesus traz a vida, e vida em abundância. Jesus, ele não só liberta esse homem dos demônios, Jesus traz esse homem de volta à vida. E ele o liberta enviando esses demônios
para uma manada de porcos que havia perto. A alegria desse homem ao se ver livre, a alegria desse homem ao reconhecer o seu Salvador. Mas o que acontece é que as pessoas da vila a qual ele pertencia não reagem como ele. As pessoas da vila estão mais chateados que se perdeu uma manada de porcos do que pelo fato de se ter recuperado um irmão. E o mais difícil é o pedido que Jesus faz para ele. Porque ele diz, eu quero ir com você, me leva com você. E talvez ele estivesse pensando, aqui nesse lugar ninguém liga para mim. Mas Jesus fala, não, você tem um trabalho a fazer. Você tem que conquistar esses que me expulsaram. Porque os gazarenos expulsaram Jesus daquela região. E o pedido de Jesus, de uma certa forma é o que a gente vive. Jesus foi para o céu, preparar um lugar para nós. E o pedido dele para nós é, não, vocês não podem ir comigo agora, vocês ficam aqui. Porque vocês têm um trabalho a fazer. Vocês têm muitos para salvar. Muitos que por muito tempo me rejeitaram. Muitos que por muito tempo esqueceram de mim. Fiquem. Salvem aqueles que estão à sua volta. Vão atrás dos teus irmãos. E esse é o nosso trabalho. Aqui tem também muitos milagres em que Jesus abre os olhos aos cegos. Mas eu separei um dia só para a gente falar da cegueira, dos milagres e dos símbolos por trás. Então eu também vou pular esse slide. E aqui está um resumo. É o Filho de Deus que aparece em Marcos, crucificado por nós, morrendo no nosso lugar. Não foi uma pessoa qualquer que substituiu a humanidade, cada um de nós, mas o próprio Filho de Deus que morreu no nosso lugar. A frase que Lucas usa, a frase com a qual ele abre o seu evangelho, é a frase Filho do Homem. E Filho do Homem é uma frase que significa filho de Adão. A palavra Adão, o nome do primeiro humano, é na verdade humano. Ser humano, humanidade, e tem um significado muito geral. Então é uma forma de dizer que Jesus é humano também. Então, a gente viu um Jesus divino, a gente viu Jesus um judeu, você vê um Jesus agora humano. E da onde que ele tirou essa expressão? Ele tira essa expressão do livro de Daniel, capítulo 7, onde tem essa visão muito interessante. E a visão de Daniel significa muita coisa, porque ele descreve assim, eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. O ancião de dias é as palavras de Daniel para descrever o próprio Deus. Ele se senta num trono, ele abre os livros como juiz e ele julga a humanidade. E deste ancião de dias, esse Deus, se aproxima, e Daniel não sabe quem é. Ele não sabe quem é, ele percebe que essa pessoa é muito importante, que essa pessoa é muito especial. E uma coisa chama a atenção dele. Essa pessoa é um ser humano. Os olhos de Daniel estão abertos em visão e ele vê a corte celestial. Ele vê ao redor de Deus, mais de uma vez, os seres celestiais e os anjos que cercam Deus, que louvam o nome dele, que acompanham ele onde ele vai. E de repente, no meio disso, ele percebe que tem um ser humano muito importante. Porque o que Daniel vê é o futuro, depois que Jesus toma a forma humana e se apresenta diante de Deus. Então, quando ele diz o Filho do Homem, ele nos lembra que Jesus abriu mão da sua forma divina para se tornar como um de nós, para ser da nossa raça, a raça humana. Já pensou que sacrifício? Abrir mão de tudo que ele era no céu, lindo, perfeito, para agora voltar para o céu com cicatrizes nas mãos, feridas que jamais desaparecerão, para que nunca nos esqueçamos do sacrifício, do preço do pecado, o preço do mal. A gente vê isso em Lucas.
Existem também aqueles paralelos entre Adão e Jesus, que Lucas faz, assim como Mateus fez os paralelos, contando a história parecida assim. A gente vê principalmente aqui, por exemplo, nas tentações de Jesus. Adão é tentado a comer o fruto proibido, Jesus é tentado a comer pão. Adão, naquele momento, foi tentado a duvidar da palavra de Deus. E Jesus também foi tentado a duvidar. Aliás, a dúvida foi a principal tentação. Satanás falava assim: se você é mesmo o Filho de Deus, faz isso. Nem era assim o fazer que era o problema, era que se eu fizer, eu estou dizendo que eu tenho que provar que eu sou o Filho de Deus. Não é mais pela fé, eu estou duvidando. Então foi essa a tentação, do mesmo jeito que Adão foi tentado a acreditar que ele não era já a imagem e semelhança de Deus, como está aqui no terceiro ponto. Jesus vence estas tentações e supera o que Adão não tinha conseguido superar. Então ele é o verdadeiro descendente, aquela semente. No momento que ele vence as tentações que Adão não conseguiu, ele mostra que ele consegue ter vitória contra a serpente. Eu gosto também de Lucas porque ele dá muita atenção a muitas pessoas discriminadas. Ele presta atenção nas minorias, ele fala muito mais dos pecadores, dos pobres, das mulheres e até dos fariseus, que eram assim rejeitados, dos gentios, essas minorias e como Jesus trabalhava com elas. Ele fala, por exemplo, ele é o único que traz a história de Marta e Maria. E essa história é muito bonita, porque Jesus pega aquela posição tão tradicional da mulher, arrumar a casa, fazer comida, receber as pessoas, que é uma coisa boa. Mas ele compara com receber a palavra de Deus, e ele diz, essa é melhor. De todas as coisas boas da vida, receber a palavra de Deus é sempre melhor. Ele fala também de pecadores e fariseus, e esse contraste, né? Os fariseus criticam Jesus porque ele andava com os pecadores, com os publicanos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos. Era o fim do mundo, porque traição, você trabalhar contra o seu povo. Mas você tem fariseus que queriam chamar Jesus. Nicodemos, que foi falar com Jesus de noite, o fariseu Simão, que convida ele para comer na sua casa, e ele vem e come na sua casa. Então você percebe que Jesus veio para alcançar todas as pessoas, e esse é um dos trabalhos de Lucas, uma das coisas que ele quer mostrar. Ele faz esse contraste muito bonito, e a gente vai abrir agora em Lucas, no capítulo 7. Ele estava então na casa desse fariseu, a quem Jesus tinha curado de lepra, e que, para agradecê-lo, fez essa refeição na sua casa. Naquele momento, a gente vai ler a partir do verso 36. Uma mulher da cidade, o verso 37 agora, pecadora, olha a descrição, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás dos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Há um contraste entre o que o fariseu oferece para Jesus e o que essa mulher oferece para Jesus. O fariseu vê a mulher e despreza o que ela faz por Jesus. E diz assim, se ele começa a duvidar, olha aquela duvidar. Se esse for a profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele não deixaria essa mulher tocá-lo.
E a gente vê esse contraste no que um oferece e o que o outro oferece. Simão, o nome desse fariseu, oferece um jantar a Jesus. Mas o jarro de alabastro com perfume que essa mulher comprou para derramar nos pés de Jesus valia 1 ano inteiro de salário. Ela dá muito mais para Jesus e com muito mais humildade. Jesus vira para esse fariseu e, sabendo os seus pensamentos, ele diz assim, ele conta a seguinte história, verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus faz uma comparação entre os pecados perdoados de um e os pecados perdoados do outro. E deixa ainda mais claro, olha como ele diz, ele não diz assim, qual destes sai mais feliz da casa do credor, né? Não. Qual desses o ama mais? Simão diz, suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, isso mesmo. Verso 44, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo é um óleo para ele se perfumar ou para ele se sentir bem. Ela, não, é o beijo. Ela, desde que entrei, não para de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu quero encerrar com essa história e com esse pensamento. Talvez você esteja se sentindo como alguém que não merece a salvação de Deus. Mas as várias coisas, os vários erros e os vários pecados que talvez você carregue são coisas que para Deus Ele olha e diz, quando esse filho me aceitar, ele vai me amar muito. Porque eu também vou dar tudo por ele. Eu queria que vocês saíssem daqui e aceitassem a promessa de que Jesus os ama mais que tudo, que Ele faria qualquer coisa por vocês. Que Ele não está esperando que você seja perfeito para entrar na presença dEle, vir aos pés dEle e se jogar, chorar, molhar os pés dEle, enxugar os pés dEle. Ele só quer que você se levante e aceite o perdão que Ele já deu para você. Então, independente do que você fez na vida até aqui, independente dos pecados que você tem, independente da sua opinião a respeito de si mesmo, que talvez seja pior que a de Deus, Deus te ama. Jesus morreu por você. E Ele encerra essa história virando essa mulher e diz assim, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse é o meu desejo hoje. O meu desejo hoje é que você aceite que a tua fé te salva, que Jesus tem um convite para você, que ao aceitar que Ele perdoou todos os seus pecados, você se achegue a Ele com amor, e que através da fé, porque quando a gente é quem a gente é, nós somos humanos e falhos, a gente olha para nós mesmos e talvez pense assim, eu não mereço. Nem Simão merecia e ainda era arrogante. A gente não merece mesmo, ninguém merece, eu não mereço. Mas Ele fez mesmo assim. E um dia Ele chegou para mim e falou, filha, a tua fé te salvou. Eu quero fazer um convite. Eu quero ver em pé hoje quem está disposto a ouvir o convite de Deus.
quem quer receber esse perdão e quem quer responder com amor. Você quer fazer parte dessa família? Se coloca de pé agora. Eu quero orar com vocês. Oremos. Pai amado, muito obrigada pelo Teu Filho, porque Ele veio como ser humano para ser um de nós, porque como ser humano Ele compreendeu e passou pelos nossos problemas, as nossas tentações, e porque apesar de estar num corpo humano, Ele venceu. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão aqui buscando o Teu perdão, buscando a proximidade contigo. Abençoa, Senhor, cada um desses que coloca a sua vida em Tuas mãos. Abençoe e esteja com eles todos os dias. Diga para eles, Senhor, a Tua fé te salva. Venha, filho meu. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Ajuda-nos a sermos servos Teus. Ajuda-nos a abrir os nossos corações para amar aquele que tanto nos deu. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser que alguém venha te fazer chorar. Pode ser que esse alguém seja quem mais você ama. Pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for. Não te deixa caído, mas te carrega em seus braços de amor. De quem menos se espera, pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer.
deixa caído, mas te carrega. Não te deixa caído, mas te carrega. Não te deixa caído, mas te carrega em seus braços de amor. Tão grande amor, sacrifício tão grande, e nós nos colocamos aos teus pés e reconhecemos a tua soberania e queremos permanecer, Senhor, do teu lado para toda a eternidade. Esse teu sacrifício na cruz, suficiente, único, capaz de nos libertar para sempre do poder do pecado, do império das trevas. Te louvamos, porque se temos a graça, se temos o perdão, se temos a salvação, por meio de Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nos colocamos em tuas mãos e aceitamos o teu poder, aceitamos a tua misericórdia, aceitamos a tua graça, aceitamos o teu carinho, aceitamos o teu perdão. Obrigado porque mais uma vez nesta noite o Senhor falou ao nosso coração por meio da tua palavra e fomos alimentados, impactados, e daqui sairemos com mais força, com mais vontade e desejo de te servir e de permanecer aos teus pés, beijando os teus pés. Conduza-nos agora para casa, possamos dormir, acordar com vida, e que amanhã, mais uma vez, possamos estar aqui às 19 horas para ouvir e nos alimentar da tua palavra. Obrigado por hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.